nome é Bruno Albuquerque e eu vou apresentar um trabalho da disciplina MT-041, corrosão metálica. Esse trabalho vai ser a apresentação do artigo titulado Avaliação da resistência à corrosão de revestimentos metálicos depositados por aspersão térmica a arco, uma aplicação em trocadores de calor. Os autores desse artigo são Rodrigo Cardoso, Michel Volpato, Norton Zanetti e Franco Vronsky. Bom, uma introdução. A corrosão pode ser definida como a deteriorização de um corpo sólido por meio de ação química ou eletroquímica provocado pelo meio ambiente ou agente agressor. Ou seja, a corrosão é o aumento na velocidade de ataque do metal devido ao movimento relativo entre um fluido corrosivo e a superfície metálica. E esses produtos sólidos que formam sobre a superfície são arrastados e o metal é removido como íons. Isso produz a deteriorização do material e faz com que ele perca alguma das suas propriedades. Alta taxa de manutenção nos aquecedores tubulares do complexo termoelétrico Jorge Lacerda por conta da corrosão. Bom, a corrosão desses tubos se deve à natureza do carvão utilizado nessa termoelétrica, uma vez que ele possui um elevado teor de enxofre na sua composição. E os compostos de enxofre, quando dissociados com a queima do carvão, resultam numa elevada formação de gases de dióxido de enxofre. Bom, os revestimentos depositados por aspersão térmica têm sido amplamente aplicados com o objetivo de atuar na proteção contra os mecanismos de desgaste corrosivo. Então é isso que esse trabalho tem como objetivo: avaliar o comportamento de revestimentos depositados por arc spray frente ao desgaste corrosivo e indicar o tipo de material capaz de minimizar ou bloquear a evolução da corrosão, especificamente nesse caso desses tubos desse complexo termoelétrico. Bom, a caracterização do problema. Por causa da corrosão, esse material sofre alterações indesejáveis, como redução da propriedade mecânica, da precisão dimensional, causa o desgaste do material e, nesse caso específico, causa a redução na eficiência térmica, e isso é decorrente da baixa condutividade dos óxidos superficiais formados. Essa corrosão é decorrente à elevada troca térmica na zona de exaustão de gases quentes e entrada de ar frio. O ar quente atinge o ponto de orvalho, seguido da condensação do vapor d'água, sendo a corrosão mais acentuada na extremidade fria do trocador de calor, em função da temperatura dos tubos e do teor de enxofre do carvão. Quando o ar frio no interior da tubulação entra no sistema, inicia-se a troca de calor com os gases de combustão, contendo enxofre. Nesse estágio, os gases de combustão atingem a temperatura de orvalho, aproximadamente 115 graus Celsius, possibilitando a formação de ácido sulfúrico a partir do dióxido de enxofre presente nos gases de combustão. E estes reagem com as moléculas de água presentes no ambiente. As equações de corrosão. Na equação 1, o dióxido de enxofre em contato com oxigênio e água forma ácido sulfúrico, composto que é altamente corrosivo. Na equação 2, ocorre a formação do sulfeto de enxofre devido à reação do ferro presente nos tubos do trocador e o dióxido de enxofre presente nos gases de combustão. Na equação 3, o ferro dos tubos em contato com ácido sulfúrico e oxigênio gera novamente o sulfato de ferro. Já na equação 4, o sulfeto de ferro em contato com a água reage e forma o ácido sulfúrico. E pode observar que o sulfato de ferro, ao sofrer hidrólise, forma ácido sulfúrico. Isso torna a reação de corrosão cíclica, o que acelera esse processo de corrosão. Como a gente pode ver na imagem, na figura 1, isso aí é a parede interna do trocador de calor. Pode ver que está bem oxidada, está bem corroída, que tem ele indica até um furo, e isso faz com que ele perca eficiência e perca as propriedades. O procedimento que os autores adotaram nesse artigo, primeiramente, a preparação dos corpos de prova. Eles fizeram um pré-corte do tubo que vai ir nas seguintes dimensões: para corrosão acelerada, em câmera de
dióxido de enxofre. As dimensões foram 57,15 mm de diâmetro por 100 mm de comprimento. Para o ensaio de polarização, comprimento e largura 40 mm e espessura 3. Ensaio de dobramento, 20 mm de largura, 200 mm de comprimento e espessura 3 mm. Ensaio metalográfico, 10 mm de largura, 40 mm de comprimento e espessura 3 mm. E depois foi feita uma preparação superficial de cada corpo de prova. Essa preparação superficial foi um jateamento com óxido de alumínio marrom angular de 24 mesh. Esse procedimento tem como objetivo remover mecanicamente todas as impurezas da superfície, bem como produzir uma textura que proporcione um melhor ancoramento do revestimento ao substrato. Então, o primeiro passo é pegar esses corpos de prova, então fazer esse jateamento e depois aplicar os revestimentos metálicos. Esses revestimentos foram depositados por um equipamento de aspersão térmica a arco Eutronic Arc Spray 4 da marca Eutectic. Bom, como a gente pode ver na tabela 1, os parâmetros utilizados para a metalização dos corpos de prova estão definidos aí nesses parâmetros operacionais. Foram utilizados 5 tipos de materiais: o AISI 308, Inconel 625, AISI 316, o alumínio e o AISI 420. Então, feito isso, um ensaio que foi feito foi um ensaio de corrosão acelerada. Então, foi utilizada uma câmara de dióxido de enxofre e a amostra ficou numa base cerâmica por 8 horas dentro dessa câmara. Depois disso, ela foi retirada e colocada num ambiente extremamente úmido a temperatura de 40 graus por 16 horas. Então, um ciclo dura 24 horas. Após esse ciclo de 24 horas, foram feitas as medições da massa e isso foi repetido 3 vezes. Outro ensaio foi o ensaio de polarização. O ensaio de polarização consiste em variar linearmente o potencial aplicado ao eletrodo de trabalho, a própria amostra, no caso, tendo como resposta a corrente que circula entre os eletrodos. Esse ensaio é utilizado para se conhecer o comportamento de corrosão dos materiais aspergidos, permitindo obter informações referentes ao potencial de corrosão e corrente de corrosão de cada material analisado. Então, esse método consiste em traçar 2 retas tangentes às curvas de polarização, uma no ramo catódico inferior e outra no ramo anódico superior, na interseção das 2 retas, determinados os valores de potencial e corrente de corrosão. Bom, foram utilizadas então uma célula eletrolítica de 3 eletrodos, o potencial variando de menos 1 a 1,7 volts. O eletrodo de referência foi o Ag/AgCl, o contraeletrodo foi um fio de platina e a solução de ácido sulfúrico 1 mol a temperatura ambiente. E para os tratamentos de dados foram utilizados o software Orange 8 e GPS Manager. Outro ensaio que foi feito foi o ensaio de dobramento. Para avaliar e qualificar a adesão dos revestimentos ao substrato, ele realizou esse teste conforme a norma da Petrobras N2568. E essa norma de metalização determina que as amostras devem ser dobradas a 180 graus, formando no centro das mesmas uma dobra de raio aproximadamente 8 mm. Então, esse ensaio foi executado num dispositivo que atende aos requisitos da norma e ele foi posicionado abaixo do atuador de uma prensa manual com capacidade de 30 toneladas. Aí, sobre a base dessa prensa hidráulica, a estrutura de dobra foi centralizada com o eixo do atuador, onde foi fixado o cutelo de carga. Os cutelos de apoio rotativos foram fixados a 50 mm entre centros.
As amostras metalizadas no formato de tiras foram posicionadas individualmente sobre os cutelos de apoio, de forma centralizada e alinhada com o cutelo de carga. As superfícies metalizadas durante os ensaios ficaram em contato com os cutelos de apoio. No final de todos os alinhamentos, o cutelo de carga foi acionado contra o substrato, provocando a deformação em 180 graus da amostra, forçando o desprendimento dos revestimentos submetidos ao teste de adesão. Após o dobramento das amostras, as faces dos revestimentos foram analisadas na região de dobra com uma lupa, e onde as características observadas foram comparadas com os critérios da norma sobre a resistência de adesão dos revestimentos metalizados. E também foram feitos uma análise microestrutural. Ele foi usado um microscópio óptico digital Olympus BX51M. E com esse aparelho foi possível observar a adesão do revestimento, a base, no substrato, bem como analisar a formação de óxidos, poros e partículas não fundidas entre as lamelas do revestimento. Uma varredura foi efetuada na linha de revestimento metalizado para análise geral, sendo digitalizadas 5 imagens ao longo da metalização. E para efetuar a medição da camada, foi utilizado o software Image Tool. Dessa forma, pode-se estipular a dimensão média da camada aspergida. E usando esse mesmo software, foi empregada a técnica de binarização manual para obtenção do índice de porosidade na microestrutura aspergida. E então, para padronizar o contraste de cores, foi adotado o range de binarização de 0 a 30 para todas as amostras. Essa técnica associa os defeitos da camada do revestimento aspergido dentro de uma área total analisada, realizando o contraste entre branco e preto, determinando as regiões pretas como sendo a porosidade da microestrutura metalizada. Bom, os resultados e análises obtidos para o ensaio de dobramento, como pode ver na figura 2, o único que não apresentou trincas foi o corpo de prova que estava revestido com alumínio. E o C, na figura C ali, AISI 316, houve desplacamento. O resto houveram apenas trincas. O revestimento de alumínio atende ao critério de adesão ideal, por apresentar a menor formação de trincas superficiais, o que leva à interpretação que esse revestimento apresenta uma maior deformação interlamelar da camada do revestimento, além de uma boa adesão ao substrato. Como dito, já a amostra revestida com AISI 316, segundo a norma N2568, foi rejeitada pelo critério de adesão por apresentar desplacamento do substrato. E as demais amostras são qualificadas conforme a norma de metalização como adesão marginal. E a amostra AISI 420, nesse estudo, foi classificada como rejeitada por apresentar muitas trincas. Já na análise microestrutural, como mostra os valores de porosidade e espessura média dos revestimentos, a gente pode ver que o que apresentou menos porosidade foi o alumínio, e o que teve a maior camada, a maior espessura de camada. Isso, o baixo índice de porosidade do revestimento de alumínio, a amostra 4 no caso dessa tabela, confirma a alta coesão lamelar observada na microestrutura desse revestimento. E este, como eu disse, ainda possui a maior espessura de camada metalizada. Isso indica uma proteção ainda mais eficiente, devido à maior dificuldade do meio corrosivo em atingir o substrato. Porém, os valores de porosidade dos demais materiais também atendem à exigência da norma da Petrobras N2568, mas eles não estão não, minto.
Porém, mesmo estando dentro de índices aceitáveis, a vedação não está estabelecida, comprometendo significativamente o desempenho desses revestimentos. Por apresentar trinca, então, o meio corrosivo, o ácido ou o gás iria conseguir chegar até a base, né? Passando por esse substrato. Já no ensaio de polarização, como pode ver a figura 3, apresenta as curvas de polarização para os materiais ensaiados. O alumínio apresentou o menor potencial de corrosão entre os materiais ensaiados, enquanto o Inconel 625 apresentou o maior. De uma forma geral, os materiais apresentaram curva de polarização característica, onde nota-se a queda da corrente de corrosão, evidenciando o início do filme passivo, e em seguida o seu aumento, confirmando a fragilidade do óxido gerado. O fenômeno de passivação no alumínio acontece espontaneamente em sua reação com o oxigênio, pois no processo de metalização por aspersão térmica a arco, o revestimento apresenta grande quantidade de óxidos e nitretos devido à interação com o ar atmosférico. Tal fato contribui para o aumento significativo de sua resistência à corrosão, devido à facilidade de passivação do óxido de alumínio. Por esse fato, a curva de passivação do alumínio difere dos demais materiais, apresentando uma inclinação de quase 90 graus, como pode ver na imagem, indicando um pequeno crescimento da corrente de corrosão após a passivação, garantindo boa resistência à corrosão. E no ensaio de corrosão acelerada em câmara de dióxido de enxofre, dá para ver na figura 4, que é o gráfico de ganho de massa dos revestimentos, que todos os revestimentos aspergidos apresentaram ganho de massa, inclusive o tubo sem revestimento. E isso ocorre devido à formação de óxidos na superfície. A natureza desses óxidos é responsável pela maior ou menor resistência à corrosão dos materiais. Pode ser observado também que os corpos de prova aspergidos com alumínio apresentaram a formação de óxidos estáveis, característico da oxidação do alumínio, garantindo maior proteção contra a corrosão. Apresentar as conclusões. A metalização com alumínio obteve melhor comportamento no ensaio de dobramento. Essa característica é decorrente da maior ductilidade da camada metalizada, além do menor índice de porosidade dentre os revestimentos analisados. O ótimo desempenho desse material frente ao ensaio de dobramento 180 graus sugere que existe uma boa adesão entre a camada metalizada de alumínio sobre o substrato de ASTM 188A. A corrosão acelerada por dióxido de enxofre revelou que todas as amostras apresentaram formação de óxidos, ou seja, todas obtiveram ganho de massa. Dentre os revestimentos estudados, o material alumínio foi o que obteve melhor performance, pois foi o material com menor ganho de massa. Esse fator é uma indicação do menor índice de corrosão dentre os revestimentos estudados. E o ensaio de polarização revelou que os materiais com maior capacidade de passivação superficial são o Inconel 625 e o alumínio. Isso se dá pela menor corrente de corrosão que esses materiais apresentaram no ensaio, e esse comportamento é um sinônimo de boa resistência à corrosão. Na prática, o alumínio tende a proteger o substrato pelo processo de proteção catódica, onde o alumínio se comporta como um anodo de sacrifício, e o Inconel 625 realiza uma proteção anódica do tubo constituído do aço ASTM 188A. E por isso o alumínio é a melhor indicação dentre os revestimentos estudados para recobrir os tubos dos trocadores de calor. Aqui são as referências bibliográficas que o autor usou. E é isso, muito obrigado.